Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Aidar, sócia do escritório, integro a equipe de Direito Público e Urbanístico. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, eu vou mediar a live que teremos sobre a judicialização do direito urbanístico, tendências e discussões atuais, e também vou fazer uma breve introdução ao tema. Na mesa de debates, contamos hoje com a ilustre presença da magistrada doutora Maria Gabriela Spallonzi. Peço desculpas caso eu tenha pronunciado de forma incorreta, que, entre outros títulos, é juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública, possui mestrado em Direito Público pela PUC e escreveu a dissertação de mestrado sobre tombamento, um tema intimamente relacionado ao direito urbanístico. Com certeza, a presença da doutora Maria Gabriela enriquecerá muitos debates. Em nome do escritório, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, doutora. Para nós é uma honra contar com a sua presença na mesa de debates. Também comporão a mesa de debates os doutores Marcelo Terra e Francisco Gago, sócios do escritório, que também atuam diariamente em demandas envolvendo o direito urbanístico. Caminhando aqui para uma breve introdução ao tema, nós optamos por fazer uma live sobre a judicialização do direito urbanístico, tendo em vista o crescente número de demandas nessa área que nós temos observado nos últimos anos e o amadurecimento da jurisprudência dos tribunais sobre a matéria. Como vocês sabem, o direito urbanístico é uma área relativamente recente comparada com as demais. Foi reconhecido pela primeira vez como um ramo autônomo do direito na Constituição Federal de 88, que foi também a primeira a trazer um capítulo próprio para tratar de direito urbanístico, capítulo da política urbana, e que impôs aos municípios com mais de 20 mil habitantes a elaboração de planos diretores. Mais de 10 anos depois, em 2001, a gente teve o Estatuto da Cidade, a primeira lei federal a tratar propriamente direito urbanístico, regulamentar alguns instrumentos urbanísticos, como operações urbanas consorciadas, outorga onerosa, transferência do direito de construir, e também a impor penalidades aos municípios que não dispunham de planos diretores, né, municípios com mais de 20 mil habitantes, e que não revisam seus planos diretores a cada 10 anos. A partir de então, a partir de 2001, que a gente pode observar uma intensificação da atividade legislativa dos municípios na área do direito urbanístico, e também uma sofisticação na legislação municipal urbanística. Tanto é que no município de São Paulo, em 2002, a gente teve o nosso primeiro plano diretor, uma lei com este nome, que foi revisado em 2014. Em razão desse lento processo de solidificação do direito urbanístico como ramo autônomo, que até pouco tempo atrás, por volta de 2014 e 2015, muitas demandas ainda eram distribuídas para as câmaras de direito privado ou para as câmaras de meio ambiente, o que levou a uma produção de jurisprudência, muitas vezes diversificada, a julgados diametralmente opostos sobre a mesma matéria, né? Já que as câmaras tendem a privilegiar as regras específicas do seu ramo de atuação. As câmaras de direito privado tendem, por exemplo, a fazer prevalecer o direito de propriedade, enquanto as câmaras de meio ambiente, o princípio da vedação, retrocesso, salvo exceções. E as câmaras de direito público, muitas vezes, nesse passado, analisavam os casos específicos do direito administrativo, muito embora o direito urbanístico seja um ramo autônomo com regras e princípios próprios. Essa situação vem mudando nos últimos anos, e a gente tem observado que os julgados cada vez mais estão tratando o direito urbanístico como um ramo autônomo e analisando os julgados segundo as suas regras próprias. Toda essa situação que eu narrei de alguns anos atrás, ela é bem ilustrada num estudo que o IBDU fez em 2016 para o Tribunal de Justiça e que reflete essa diversidade, a distribuição de processos para distintas câmaras, e também aponta que, então, até nesse passado recente, ainda alguns julgados não tratavam, não aprofundavam muito sobre o tema. Isso tem mudado, então é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Vou passar para as perguntas, vou fazer primeiro as perguntas para a doutora Maria Gabriela, e na sequência passarei a palavra para os doutores Marcelo Terra e Francisco Gago, tá? Para comentários complementares e reflexões. Por favor, fiquem à vontade para enviar perguntas no campo direito da tela, que se sobrar tempo, formularemos as perguntas ao final. Bom, doutora Maria Gabriela, mais uma vez agradeço pela sua presença. Vou, então, fazer a primeira pergunta, e na sequência ao doutor Marcelo Terra e depois o Francisco Gago farão comentários complementares. Há quanto tempo a senhora é juiz em vara da Fazenda Pública?
Nesse período, a senhora percebeu um incremento no número de casos envolvendo direito urbanístico? Em caso positivo, tem uma percepção sobre as razões pelas quais isso ocorreu? A senhora está com a palavra. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito para participar dessa live, organizada pelo Escritório Duarte Garcia, que tem demonstrado um empenho muito grande nas questões de direito urbanístico e proporciona, nessa semana, entre o dia 11 de agosto, dia 22 de agosto, que é o PUC, São Francisco e demais faculdades, né, que comemoram a questão da faculdade de Direito, proporciona esse encontro aqui, para tratar sobre um assunto que para mim é tão precioso. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claras duas questões. A primeira, eu venho aqui participar ou colaborar com a minha experiência como juíza da Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E as colocações que vão ser feitas não são em nome de todos os juízes das varas da Fazenda. Então, eu venho em meu nome aqui compartilhar minha experiência como uma juíza da Vara da Fazenda Pública. E essa minha aceitação para participar desse evento em nada compromete a minha imparcialidade com relação às ações que tramitam perante a minha vara, com relação ao contato que eu tenho com todos os escritórios de advocacia que lidam na área do direito urbanístico. É importante que a gente frise, com essa experiência toda que eu tenho como juíza da Vara da Fazenda desde junho de 1998, ou seja, 22 anos eu estou lá, eu vejo que os casos passam, mas os profissionais ficam. Os bons profissionais, eles voltam. Então, é importante que a gente tenha essa convivência amistosa, não só com um escritório, mas entre todos os profissionais de uma determinada área do direito, né? Eu acho que a gente pode aproveitar a experiência dos grandes processualistas que se reuniram e mesmo com as falhas, eles lutam para ir aperfeiçoando um ramo do direito adaptando à nossa realidade, que é o que eu acredito muito que o direito público precise. E se nós evoluímos até hoje, é graças a esse esforço comum nosso, né? Para o direito público, especificamente o direito urbanístico, as normas, elas são recentes. Tudo é fruto de jurisprudência, de necessidades jurídicas que foram surgindo, que nós fomos constatando ao longo do processo, e que por trás, nos bastidores, foram sendo aperfeiçoados por atos legislativos, mas isso é fruto de quem se encontra no campo da frente, né? O time de frente. Quem é o time de frente? São os advogados que nos procuram com as suas teses, que desenvolvem ideias e provocam o estudo do judiciário, né? Então, feitas essas colocações, vamos nós para um bom evento de trocas de experiência, de aprendizado, longe da pretensão de apresentar teorias, porque todos nós aqui somos estudantes e estamos aprendendo. Então, como eu disse, eu sou juíza da Vara da Fazenda Pública desde junho de 1998, há 22 anos. Antes eu trabalhei no interior, varas cumulativas, inclusive questões de direito público, e antes, desde 1994, eu entrei na Procuradoria do Estado. Então, eu fazia a defesa do Estado e atuei na área de Santo André. Eu fui procuradora do Estado. Bom, é lógico que a gente percebe ao longo desses anos uma evolução, um nascimento, assim, o surgimento de um novo direito, de um novo ramo do direito, que infelizmente eu não tive a oportunidade de estudar na faculdade, eu não tive essa disciplina de direito urbanístico, né? E assim como eu, vários juízes e vários profissionais da área do direito não tiveram essa matéria na faculdade. Eu sou aluna da PUC, eu estudei na PUC de São Paulo, e naquela época nós não tivemos essa matéria, eu me formei em 91. Bom, como a doutora Gabriela falou, no início, quando nós tínhamos essas ações ligadas aos movimentos que afetavam a vida normal no centro urbano, que poderiam tumultuar as questões urbanas, vinham sendo tratadas sempre de uma forma muito genérica. Eram os princípios constitucionais, eram as regras de direito ambiental, às vezes a gente não sabia do que se tratava,
tinha que dar uma solução e a gente até partia para a novidade, a gente criava muitas situações, né? E parece, sim, que a sociedade como um todo foi se apoderando do conhecimento, foram se especializando, foram constatando a necessidade, além do meio ambiente, mas que está ligado ao meio ambiente, mas essas questões urbanas que reclamam uma atuação mais direta, mais específicas, né? Então, houve, sim, um aperfeiçoamento muito grande, houve um aumento das demandas. Aquilo, o que a gente tinha no passado. Quais eram as primeiras ações que eu comecei a enfrentar quando eu entrei na Fazenda Pública? Geralmente eram as ações ligadas à falta de licença ou licença de funcionamento provisória. Uma empresa postulava a licença de funcionamento e havia demora por parte do poder público. E quando se davam conta, depois de 10, 20, 40 anos, os fiscais apareciam e logo percebiam que havia falta de um documento hábil, né? Então, as empresas se socorriam do judiciário. Isso é uma questão ligada ao direito urbanístico. Depois nós tínhamos as questões de invasões de áreas de risco, depois áreas públicas, que a gente tinha que remover famílias, né? Envolvia a questão de direito urbanístico. Aí a gente começou a perceber que surgiam as questões de loteamentos irregulares, de direito de vida. Eu mesma fui juíza de um caso há muito tempo aqui do lado do MASP, tem um edifício muito alto lá, que até hoje está parado, né? Não se concretiza a construção. Então, assim, a gente teve o aumento de discussões. Esse tema que eu tanto gosto, que é o tombamento, que foi meu tema da dissertação, nunca foi trazido para juízo. A gente nunca teve ações, pelo menos eu nunca tive, até uma questão de uns 6 anos, mais ou menos, quando surgiu a primeira questão ligada a tombamento, né? E hoje a gente percebe esse aumento das ações, inclusive para análise do valor cultural, do valor histórico, do bem que está sendo tombado. Há pouco tempo a gente teve uma questão ligada a uma das estações do metrô, que se discutia se aquela estação pode, deve ou não ser tombada, enfim. Houve uma evolução e houve um aumento, que cada vez mais reclama da gente um aperfeiçoamento constante. E da mesma forma como as demandas surgiram, houve um movimento dos juízes das varas da Fazenda, que logo foi criado um núcleo de direito urbanístico da Escola Paulista, do direito urbanístico da Escola Paulista dos Magistrados, que nós nos reunimos uma vez por mês. Nós levamos temas só para juízes, convidamos professores, profissionais capacitados, muitas vezes representantes de órgãos públicos que possam nos dar caminhos. A vida de um juiz quando se depara com um processo é um desafio muitas vezes doloroso, porque nós não temos para quem perguntar, não é? E a resposta ela tem que ser rápida. Então, a quantidade de recursos que estão disponíveis nem sempre é suficiente para a nossa necessidade, para dar aquela solução no caso concreto, né? Gente, boa tarde, quase boa noite. Queria agradecer a presença da doutora nesse debate que é muito enriquecedor e que é uma paixão. É um tema que é do meu interesse, é um tema que eu venho trabalhando já há alguns anos, e quando a gente fala dessa evolução histórica, né, do direito urbanístico no judiciário, eu lembro que quando eu entrei no escritório, já há 20 anos, eu entrei na equipe de direito público, coordenada pelo Luiz Eduardo. Não existiam muitos temas de direito urbanístico propriamente dito, esses tão complexos como a gente lida hoje. Nós tínhamos discussões que eram muito ligadas realmente à questão de licenciamento, funcionamento de atividades, era muito uma atuação basicamente combativa, no sentido de temos atividade fiscalizatória iniciada, temos uma negativa de um documento, temos um embargo de obra, uma interdição. Era uma advocacia muito reativa. O que foi se revelando com o tempo foi, eu acho que fruto talvez da evolução da cidade, fruto de um amadurecimento social,
percebemos uma evolução muito grande da legislação urbanística na sua forma de aplicação. Houve um amadurecimento, eu acho que social, dos empreendedores, de toda forma possível, né? E tudo isso gerou uma necessidade de aperfeiçoamento, né? Tratar além do direito público, né? Conhecer um pouco mais de uma matéria que possui especificidades e uma sistematização própria, uma forma de compreensão, né? Porque nós tratamos o quê? De legislação esparsa, leis municipais, inúmeras portarias, resoluções, todas elas que se complementam e criam uma fonte de direito que é indispensável para a aplicação nos casos concretos. Essa troca de experiências que a doutora mencionou, né, que eu considero muito importante, né, é muito nítido que no começo todos os processos de licenciamento, as atividades, entendimentos em São Paulo, era muito concentrado em profissionais exclusivamente da área técnica de engenharia, de arquitetura, urbanistas, mas pouco era consultado efetivamente na fase preventiva um advogado, ou o que quer que seja, né? O aspecto jurídico ele foi evoluindo a partir do momento dessas necessidades, quando essas relações se tornaram mais complexas. Eu sinto que essa evolução ela é muito bem-vinda e ela traz muita segurança na nossa atuação no dia a dia, né? Eu acredito até que a discussão de vizinhança evoluiu, né? Se a gente parar para pensar, né, uma discussão de vizinhos antes, ela ficava muito presa à questão de luminosidade, umidade, vivacidade. Hoje, quando a gente pega uma ação de vizinho, muitas vezes ela vem permeada de uma série de alegações de direito urbanístico, né? Que às vezes não tem nada a ver com dano ao imóvel nem nada, mas elas são recheadas de um conhecimento que antes não era tão aplicado. O que eu percebo, então, é que essa evolução da aplicação do direito urbanístico, ela tem muita origem nessa evolução legislativa, realmente, na complexidade dessas relações que foram amadurecendo com o tempo, e nesse controle social também, que ele é maior, e que acaba gerando uma grande judicialização. E essas parcerias entre áreas técnicas, magistrados, promotores, de uma certa forma, ajudam esses debates e o aprimoramento dessas questões, gerando uma pacificação muito grande. Vou passar agora a palavra para o Dr. Marcelo Terra. Vou reformular a pergunta. Há quanto tempo o senhor trabalha na área? Nesse período, o senhor percebeu um incremento no número de casos envolvendo especificamente o direito urbanístico? Em caso positivo, tem uma percepção sobre as razões pelas quais isso ocorreu? O senhor está com a palavra. Doutora Maria Gabriela, é um prazer tê-la aqui virtualmente nessa nossa sala da nossa live sobre esse diálogo urbanístico. Efetivamente é uma honra contar com a sua colaboração, abrilhantando aqui o nosso bate-papo. E agradeço ao Chico, aí, participante da mesa virtual, a Marcela Martins Montandon, Marcela Santos, Douglas, que estão aí no backstage ajudando a realização do evento, tá? E ao Rafa, que hoje não está presente, mas ajudou fundamentalmente na realização. Nessa linha do recordar é viver, que a Gabi questiona, né? Fazer daqui um breve depoimento, que eu já falei tantas vezes aqui, os meus colegas de escritório já estão cansados disso daí. Desde o primeiro dia, do primeiro ano do curso, eu comecei o estágio, exatamente na cadeira que eu estou hoje. Então, são 46 anos e meio já de trabalho. E desde o primeiro dia, trabalhando com o chamado direito imobiliário. Dar um depoimento para vocês. Direito urbanístico era um direito alienígena na época. Não se falava em direito urbanístico. Não tinha isso no nosso dia a dia. Por algumas razões que eu vou tentar dar a minha versão dessa história. Nós tínhamos uma legislação urbanística, como nós chamamos hoje, ou edilícia, genericamente falando, extremamente simples. Se nós ficarmos só na cidade de São Paulo, nós tínhamos o Código de Obras, a legislação municipal, a 7.805, logo em seguida alterada bastante pela 8.001, e assim vivíamos. Era uma lei fácil de leitura, de fácil entendimento, não gerava grandes conflitos interpretativos. A interpretação da lei naquela época era dada
pelo arquiteto em conjunto com a administração pública. Raríssima, mas rarissimamente, o advogado era chamado a ajudar na interpretação da legislação municipal. Muito, mas muito raro. Eu me lembro, em termos de história, de na época ainda de faculdade, eu era estagiário, o escritório tinha uma ação de enunciação de Abranov, que ninguém mais se lembra da ação de enunciação de Abranov, né? Enunciação de Abranov, onde o vizinho questionava, via ação de enunciação de Abranov, a validade de determinada licença edilícia de um empreendimento. De uma questão complexa, de direito de protocolo, de direito de transição, e ali a discussão se deu via ação de enunciação de Abranov. Eu estou dizendo lá nos idos de 1977. Nós tivemos, naquela época, já tínhamos a ação popular, né, que é uma legislação de 66, mas que tinha um outro contexto da ação popular. Não se falava em ação popular para a defesa de meio ambiente, para a defesa do meio ambiente artificial urbanístico. Não se falava disso. Essa é uma interpretação muito mais recente. Quando vem em 88 a Constituição atual, tivemos um pouquinho antes a Lei da Ação Civil Pública, criando uma legitimidade extraordinária para diversos entes, Ministério Público, ONGs, até mesmo entes despersonalizados, na defesa dos interesses coletivos e difusos, homogêneos, etc. E com a grande novidade na época, não novidade porque a ação popular já havia, mas o não risco da sucumbência, que era um risco existente na ação de enunciação de obra nova. Uma ação tradicional do Código de Processo, quem perdia a ação, na ação de enunciação de obra nova, quem perde a ação, paga a sucumbência. Com a Lei da Ação Civil Pública e com a Constituição de 88, após a reabertura democrática, etc., houve uma sequência enorme de legislações em todas as áreas de exercício de cidadania. O que estávamos antes calados, por alguma razão, esse silêncio deixou de ser uma regra, passou a ser efetivamente um direito a ser exercido. E esse direito a ser exercido também entra nesse diapasão histórico, ele é incrementado com a lei de 92, da lei da improbidade administrativa. Porque hoje todo gestor público tem medo de interpretar. Nós vivemos uma época de ditadura da consciência. Qualquer interpretação dada pelo gestor, que não seja aquela que um terceiro também entenda como correta, o gestor público está cometendo um ato de improbidade administrativa. O que nós sentimos na prática com isso? Um grande medo do gestor público. Some-se a isso a complexidade crescente da nossa legislação, vou ficar só na cidade de São Paulo, né? O Chico falou, a Gabriela falou, o plano diretor de 2002, a lei, vamos chamar a lei de zoneamento de 2004, agora 14, agora 16, são leis extremamente complexas, com muita dificuldade de uma interpretação integrativa e sistêmica de todas as suas normas. A Gabriela Aidar, nos seus estudos acadêmicos e nas peças que ela produz aqui com um brilhantismo no escritório, ela usa muito um termo, uma doutrina da coesão dinâmica das normas, né, Gabi? Em direito urbanístico, né, como um princípio de direito urbanístico. E o que é a coesão dinâmica das normas? É um trabalho de maluco, é tentar interpretar as diversas normas e encontrar uma coerência em todas essas diversas normas. Que o gestor público tem, que nós advogados hoje temos, e o magistrado é quem vai decidir desatar esse nó. Que ele vai ter que encontrar a solução entre as várias possíveis que seja a mais correta à luz do direito, e não à luz da vontade de A ou à luz da vontade de B. Na minha experiência, como eu falei, eu comecei a frequentar o edifício Martinelli como advogado começo dos anos 90, meado dos anos 90, que pela primeira vez um cliente, muito querido, infelizmente já falecido, um dia ele me liga e fala: Marcelo, você vai comigo lá no Martinelli? Eu estou com um processo em aprovação
está havendo uma dúvida de interpretação, você me ajuda? Eu fui. E nunca mais vou sair de lá. Nunca mais saí de lá. Até hoje, eu estou lá no Martinelli também, aqui com toda essa equipe maravilhosa que nós temos no escritório, né? Às vezes eu brinco que eu vou mais ao Martinelli do que ao Fórum João Mendes atualmente, né? Mas é uma área, como o Chico falou, é uma área muito interessante, muito gostosa, ela é desafiadora, até por essa falta que nós tivemos no passado da nossa geração, desse contato teórico no banco acadêmico, né? Que está mudando em algumas faculdades, mas espero que mude com bastante intensidade efetivamente. Então, esse é o meu depoimento inicial, Gabi, de dizer que, efetivamente, nós vivemos uma época muito grande de uma judicialização nesse tema, não só nesse tema, em todos os demais temas, né? O desembargador Nalini, ele sempre fala em suas palestras, né, da judicialização, que não é possível que o Brasil tenha 100 milhões de processos. Tanto é o país com mais processos no mundo. Eu ouço isso, eu fico preocupado, obviamente, mas vejo na prática que essa judicialização ela não é provocada pelo cidadão. O cidadão aí ele é reativo. É uma judicialização provocada por uma série de outras situações e não por vontade da pessoa física ou da pessoa jurídica. Era isso como consideração inicial, Gabi, obrigado. Vou passar, então, agora para a segunda pergunta, vou direcioná-la para a doutora Maria Gabriela, e, na sequência, passamos a palavra aos doutores Francisco e Marcelo. Doutora Maria Gabriela, na sua percepção, quais são as peculiaridades envolvidas nas ações que tratam de questões urbanísticas? A senhora acredita que a especialização das varas e câmaras na matéria é uma tendência? Não seria interessante a instalação de câmaras especiais de urbanismo, à semelhança daquelas de meio ambiente? Doutora Maria Gabriela está com a palavra. Só para complementar o que o doutor Marcelo disse, eu soube na semana passada de um caso que aconteceu numa cidade do interior, em que uma cliente foi comprar um determinado produto numa quitanda. E o valor que constava da tabela era diferente do que tinha de 30 centavos. E essa senhora, ela propôs uma ação perante o mercadinho por causa dos 30 centavos. Esse tipo de situação, doutor Marcelo, acaba com qualquer poder judiciário, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma estrutura muito limitada. Se é para chegar nessas questões, a gente sofre demais, né? A peculiaridade das ações de direito urbanístico, sim, muito grande. Primeiro, a pretensão, quando ela é deduzida, ela encontra uma realidade. Ao longo do processo, essa realidade vai mudando. Muitas vezes, ela vai se consolidando. E o medo que se tem durante uma prestação jurisdicional é que ela se torne irreversível. Então, uma das características é essa questão da urgência, né? Dependendo do tipo da situação, a gente precisa ter uma prestação jurisdicional mais dinâmica. Com relação à pretensão, muitas vezes ela envolve um interesse público muito grande, que tem um cunho político por trás. E o judiciário, ele é levado a interpretar pretensões políticas quando toma uma decisão, e tem que respeitar o poder discricionário da administração pública, buscar um equilíbrio com o direito do cidadão. Mas isso também não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, né? A questão da especialização das varas, eu acho que seria importantíssima, seria o ideal, porque nós lidamos com profissionais e cada vez mais especializados numa determinada área. Hoje, aqui na capital, uma vara da Fazenda Pública lida com as mais diversas situações, lida com as ações de servidores públicos, que são milhões de ações. Eu tenho uma ação proposta por um sindicato de professores, e desta ação são 109 mil execuções individuais que a gente espera. E essas 109 mil execuções individuais correm pelo juiz que proferiu aquela sentença da ação coletiva. Isso é de uma. Na nossa vara, na 13ª vara, a gente tem 33 ações coletivas que vão gerar títulos executivos individualizados, né? A gente tem as ações de responsabilidade civil por batida de carro, uma viatura da polícia militar que bate num carro particular,
e gera um pedido de indenização. A gente tem os pedidos de erros médicos, indenização por erro médico, que deve contar com um perito. A gente tem as desapropriações, a gente tem as benditas ações de improbidade administrativa, que às vezes tumultuam não só a vida do cartório, mas tumultuam a vida do juiz, porque são ações muito difíceis de lidar e elas têm umas coisas assim que correm por trás e rondam até a nossa vida pessoal. Então muda a nossa rotina quando a gente tem uma ação de improbidade para julgar, né, para processar. Então, com isso a gente tem as questões de direito ambiental, quando afeta a natureza propriamente dita, a gente tem as remoções de áreas ocupadas por famílias, áreas extensas, como a que eu tive há pouco tempo na Radial Leste, né, que foi uma ocupação irregular na margem de uma avenida. Com isso tudo a gente tem que ainda encaixar o direito urbanístico. Então, assim, um volume muito grande de uma clínica geral para analisar essas teses com a coesão dinâmica das provas, né, das normas, né, que para mim é uma coisa muito boa de ouvir hoje, que eu até anotei, mas a gente tem que aprender e estudar, e às vezes a vida não permite que a gente tenha o tempo necessário para poder dar o estudo que aquele caso necessita e poder aplicar a norma que a gente realmente gostaria de estar aplicando da melhor forma possível, né? A realidade de uma vara clínica geral, né, dentro da especialidade de uma fazenda pública, ela é muito sofrida. Então, quanto mais especializado nós formos, eu acredito que a qualidade da prestação jurisdicional devolvida para o cidadão é de um nível muito maior. Agora, se isso é viável nos dias de hoje, eu acredito que nós não chegaremos a isso em pouco tempo. Eu não vejo possibilidade disso. A grande demanda que existia era a questão das ações de saúde, né? Tanto que o Poder Executivo reclamou com relação às decisões do Judiciário, dessas liminares que concedem medicamentos ou que concedem tratamento, tanto se fez que se recomendou a criação de varas especializadas. E aqui em São Paulo, anos se passaram e a gente não consegue ainda construir ou ter uma vara especializada nessas questões de direito de saúde, né? Agora, há um clamor político muito grande, veiculado pela imprensa, que interfere também na formação da opinião do juiz quando vai decidir uma questão ligada a direito urbanístico. Isso é uma peculiaridade que não se percebe em todas as ações, tirando improbidade, uma ou outra ação, mas são situações que diferenciam, sim, as ações de direito urbanístico, né? Olha, tem situações que precisamos de um apoio técnico e os juízes das varas da Fazenda Pública ainda não contam com esse respaldo. Apesar do direito urbanístico ter sido aprimorado, que não só os arquitetos é que dão um parecer, envolve questões de conhecimento técnico que fogem da nossa esfera. Então, por exemplo, a gente tem ações promovidas pelo Ministério Público, que por lei, eles são dispensados do recolhimento das custas e de enfrentamento das despesas processuais, né? Então, muitas vezes, a gente tem um processo caminhando e precisa uma perícia, uma análise de um técnico, de um engenheiro. Se não houver uma disponibilidade da parte da pessoa jurídica ou da pessoa física, né, de direito privado envolvida em fazer frente aos gastos de uma perícia, o processo emperra. O processo não anda. É a mesma coisa que acontece com as ações de direito ambiental. E nisso eu acho até interessante, relatar o que aconteceu com o movimento que surgiu com os juízes das varas da Fazenda Pública, que eu acho que é importante a gente divulgar. Essa questão da dificuldade da perícia, ela já é antiga. Muitas vezes ela faz com que um processo fique congelado durante anos. Se nomeia um perito, o perito declina. Se nomeia um outro, a gente tem que fazer um acordo. Olha, numa próxima ação eu nomeio o senhor para poder compensar esse trabalho gratuito que vai ser desenvolvido nesse processo aqui, né? E muitas vezes a gente não consegue um profissional, porque pode ser que a perícia precise de um estudo mais caro, geotécnico, coisas mais complexas, né?
Então, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 8 anos, nós começamos a levar esse questionamento à presidência do Tribunal de Justiça, que a gente precisaria resolver esse problema da perícia, que é uma peculiaridade do direito urbanístico, das ações ambientais e também das improbidades, né, promovidas pelo Ministério Público. Então, o CNJ nos cobrava que soluções rápidas nos processos. A gente tem um controle muito grande do CNJ hoje em dia. Tem metas que devem ser cumpridas, processos que têm que ser julgados dentro de determinado prazo, e se a gente não consegue julgar, precisa justificar, e existe um acompanhamento a nível de CNJ do que está acontecendo dentro de uma realidade de uma vara. Então, nós levamos esse problema para a presidência do Tribunal de Justiça, que nos impede de atender ou de cumprir essa meta imposta pelo CNJ. Então, sempre fala assim que vamos aguardar, vai ser criada uma lei para que o Ministério Público faça frente a esses gastos periciais, e isso não vem, aí a gente manda ao Ministério Público recolher com aquele fundo de interesses difusos, existe recurso que demora um tempo para ser julgado, muitas vezes o tribunal mantém a nossa decisão, mas muitas vezes o tribunal reforma e a gente fica com a perícia na mesma estaca. Quando foi homologado um dos acordos com um banco estrangeiro que negociou dinheiro de um ex-político muito famoso, que eu homologuei, uma das condições que eu pedi para que o Ministério Público e a parte que firmou o acordo introduzisse nesse acordo seria a reserva de uma verba para um fundo de perícias nas ações promovidas pelo Ministério Público, também de direito urbanístico, para que fizessem frente a esses gastos, a esses pagamentos. Foi criada uma proposta de um projeto de lei pelos juízes das varas da Fazenda, de alguns, a gente encaminhou para a presidência, se deu andamento, mas eles confundiram na Assembleia Legislativa com fundo de perícias ligadas à investigação de paternidade. Voltamos à estaca zero, existe uma nova proposta de um projeto de lei que está em andamento, nós levamos ao secretário da Justiça, que foi o doutor Paulo Dimas, no ano passado, inclusive eu fui acompanhada por um promotor de justiça para que pedir o apoio para que essas ações conseguissem ter andamento, né? E a coisa não anda. Em outros acordos foram também firmada a intenção de direcionar parte da verba para essa conta, para esse fundo de perícias, e o dinheiro está lá, mas a coisa não desanda, assim, não vai. Então, essa é uma outra peculiaridade que a gente tem para a solução de uma ação ligada ao direito urbanístico, né? A imprensa sempre muito em cima, dependendo do tipo de questão, interesses políticos muito grandes por trás. Eu me lembro que nessa remoção dessa favela do Cimento que aconteceu na Radial Leste, essa favela, não sei se vocês conhecem, perto na região do Belém, ela era pequena, de repente cresceu gigantescamente, vieram interesses políticos por trás. E a gente se propôs a fazer uma reintegração diferenciada. Eu chamei todas as famílias que moravam lá, os moradores da região, a prefeitura trazia para o fórum. Foi feito um trabalho super bacana, porque eu chamei representantes de todas as áreas da prefeitura, de assistência social, da saúde, da educação, da Coab, pessoas que nunca foram inscritas para aguardarem a chegada da sua moradia, do direito de habitação. Eles querem receber a casa, mas nunca foram orientadas a se cadastrarem para receberem as suas casas, né? E muitas pessoas ficaram felizes porque muitos foram direcionados para cursos, foram removidos para um abrigo em caráter definitivo lá do Canindé, foram direcionados para profissões. Teve um senhor que a gente conseguiu o histórico escolar dele, e ele foi fazer um curso, porque ele trabalhou como selador por muitos anos, 20 anos numa empresa, e foi mandado embora. Isso me marcou muito. O pessoal que trabalha comigo na vara, a gente recebeu a visita de uma senhora feliz, porque estava morando no Canindé, não estava com os ratos que passavam pela rua, e ela veio agradecer que ela estava fazendo um tratamento para largar a bebida alcoólica. E no dia que ela foi nos visitar, ela foi 2 vezes lá, ela foi buscar carteira de trabalho, assim, um trabalho social muito bonito, mas mesmo assim, questões de interesse político
nos dificultaram dar andamento a essa desocupação. Pessoas ficaram com medo de cumprirem o que tinha sido acordado de forma voluntária, acompanhados por advogados. O pessoal do meu cartório foi assim sensacional. Eu preciso registrar isso. Todos pararam de fazer o seu trabalho e todos conversavam com as famílias de forma individual, informavam todas as opções que estavam ao alcance de cada um. Então, tem um abrigo que é específico para pessoas de mais idade, abrigo para quem tem problema de saúde, pós-cirúrgico, pessoas que tinham problemas de saúde foram encaminhadas para tratamento, e a gente reduziu tudo a termo. E eu conversava com cada uma dessas pessoas, confirmava a intenção e eu assinava, né? Então, assim, foi um trabalho que nos fez aprender muito. E mesmo assim, interesses políticos dificultaram muito esse cumprimento. E, de forma direta, afeta a questão do direito urbanístico também. Afeta a vida das pessoas, mas afeta a questão da própria estrutura daquela região. Porque essa favela do Cimento, infelizmente, se transformou num problema de tráfico muito grande. Lá existia a venda de droga delivery. E quem fazia a entrega do que se encomendava por celular eram as crianças da região. E a coisa foi tão bem estruturada que colocavam sofás na região da frente dessa favela e as mulheres grávidas é que ficavam sentadas lá para que a polícia não pudesse entrar, né? Isso me custou, inclusive, risco. Eu fiquei sendo... recebi a segurança do tribunal por 35 dias. Minha família ficou com ameaça. Puseram fogo no último dia que a gente definiu para essa reintegração amigável. Não sei se vocês viram, em agosto foi, do ano retrasado. Ou foi ano passado. Puseram fogo em toda a região da Radioleste, labaredas, assim. E ameaçaram que iriam pôr fogo no meu prédio, assim, né? E foi interceptada uma conversa e os policiais vieram sem que eu soubesse, e assim a gente ficou. Mas são questões que vão além de uma discussão de estrutura, de construção dentro do que foi autorizado, do que a legislação permite, porque existe um interesse político muito grande em torno dessas situações, né? Infelizmente. A política existe em tudo, mas precisa ser uma política bonita, uma política limpa, voltada para o bem-estar social de todos, né? Mas não, nesse caso específico, e como outros também, nós não temos. Há uma notícia muito grande, assim, trazida para nós por pessoas da administração pública, que essas áreas de mananciais, elas viraram pontos estratégicos para o tráfico. Então, colocam famílias lá, com crianças, e a proliferação de habitantes naquela região, ela cresce assim barbaramente, né? Esse dinamismo das ações de direito urbanístico, ele precisa existir, e o juiz precisa ter condições de verificar caso a caso quando recebe um processo desse estilo. Como é a nossa vida na vara? Eu tenho uma equipe hoje, tirando a execução de 109 mil, que está crescendo, que está se acumulando na minha fila de ações coletivas, né? A gente tem quase 20 mil processos para 2 juízes em andamento. Nós temos um quadro de escreventes, hoje acredito eu, de 6 ou 7. É impossível o juiz despachar sozinho, diga a parte contrária, receba a apelação. Não, a gente tem um grupo pequeno de funcionários que preparam os despachos, as decisões em preto. Então, assim, a gente muitas vezes é levado a assinar e não presta atenção, porque é um lote de decisões só de movimentação. Então, numa ação de reintegração promovida pela prefeitura de um prédio público, numa área grande, o juiz, sem perceber, ele assinou, diga a parte contrária. Então, esse prédio é um caso que está em andamento ainda, não é da minha vara, mas é um caso bem grande. Esse prédio, de repente, recebeu 4 mil pessoas e colocou fechamento de concreto em todo o redor. E a própria prefeitura e os integrantes do Poder Judiciário, a gente não consegue entrar para dar cumprimento à reintegração, por diga a parte contrária.
deu um tempo rápido de aumentar em 4.000 pessoas que ocupam esse prédio público, né? É isso, eu passo a palavra de novo para vocês. Francisco, na sua percepção, quais são as peculiaridades envolvidas nas ações que tratam de questões urbanísticas? Você acredita que a especialização das varas e câmaras na matéria é uma tendência? Não seria interessante a instalação de câmaras especiais de urbanismo, à semelhança daquelas de meio ambiente? Vou começar pela segunda parte. Eu não sei se a especialização das varas vai ser uma realidade algum dia, tampouco de uma Câmara específica no Tribunal de Justiça. O que eu acredito que é uma realidade presente e que é inevitável é que o Poder Judiciário vai se especializar nas matérias de direito urbanístico. Eu acho que é inevitável, é um tema muito presente, o número de jurisprudências, o número de ações aumenta muito, então essa especialização ela vai ocorrer. Não tem como fugir dela. E essas peculiaridades, justamente são essas peculiaridades que justificam essa atuação mais presente, esse envolvimento maior do judiciário, da advocacia, do Ministério Público, né? O que eu diria de peculiaridade? Eu acho que está justamente no equilíbrio entre coletivo e privado. É justamente essa percepção, né, do que é coletivo e privado, os interesses que estão em jogos, né, que estão em jogo. A gente sempre fica pensando como tratar uma questão, né? A gente aprova um empreendimento e esse empreendimento, de repente, é colocado em xeque, ou seja, ele não foi aprovado de forma regular. Esse ponto é um ponto crítico, né? Eu não diria que ele é um ponto crítico só para a coletividade, quando a gente fala, né, o interesse coletivo e o interesse privado, né? Porque nesse momento você tem também uma frustração de um interesse coletivo que existe na atuação do empreendedor, né? Que eu chamo aqui de privado. Porque o que ele está construindo é de acordo com uma legislação urbanística que tem uma programação, né, uma vontade, né, um desejo de ser, né, o que eu espero da cidade, o que eu quero de desenvolvimento para a minha cidade, né. Então, todos os impactos que estão sendo ali colocados, eles são pré-determinados e queridos, né, são objetivos traçados, né, pelo plano diretor e que são parametrizados de forma adequada pela lei de parcelamento e outras legislações também no âmbito municipal. Então, a gente chega num determinado ponto que a gente precisa fazer uma escolha, no problema é que existe uma discussão. E encontrar o equilíbrio na análise dessas questões, me parece que é um ponto muito relevante, né? Então, é óbvio que essas análises são feitas caso a caso, não tem como dar um tratamento genérico para tudo isso, mas o impacto de uma liminar, ela, às vezes, a pretexto de preservar um interesse coletivo, às vezes pode fulminar de vez uma pretensão legítima, né, exercida dentro dos parâmetros, né, presunções de legitimidade do ato administrativo, das licenças que foram expedidas, e fulminar um empreendimento de vez. Então, quando a gente pensa nesses momentos críticos, a gente deve trabalhar de que forma, né? E a peculiaridade desse trabalho, né? É a apresentação, uma proatividade muito grande, uma atuação presente, né? Porque, como foi colocado, né? O universo de normas ele é muito grande. Então, você conseguir apresentar todas essas questões que estão em debate numa eventual demanda judicial, de uma forma clara, objetiva, se antecipando eventualmente a uma aprovação de uma decisão liminar, para você poder expor o ponto de vista, a aplicação das regras e o porquê daquele empreendimento ter sido aprovado, é uma forma de reforçar a legalidade do ato administrativo que respalda a sua atividade. E nesse ponto de vista, eu entendo que a prova pericial, como foi bem colocado pela doutora Maria Gabriela, ela, nesses processos, acaba assumindo uma relevância, mas um ponto que eu sempre paro para pensar e refletir é que tem algumas provas periciais que acabam tangenciando em questões que estão dentro de uma margem de discricionalidade administrativa, por exemplo. A gente tem muitos órgãos colegiados,
proferindo algumas decisões que muitas vezes afetam a conclusão de um determinado processo de licenciamento. A gente pode falar em decisões de órgãos colegiados de órgãos de preservação ou no âmbito da própria prefeitura. Essas decisões, elas têm um cunho político, como foi bem colocado, né? Tem essa questão da discricionariedade dentro da legalidade. E muitas vezes a gente pensa numa prova pericial que acabaria ou referendando aquela conclusão, ou eventualmente indo num sentido oposto, ou, por exemplo, concluindo de uma forma absolutamente diferente por um prejuízo, mas que foi admitido, né? Quando eu falo prejuízo, a gente sempre está falando de prejuízo à coletividade, mas que acaba substituindo uma discricionariedade administrativa, uma atuação administrativa. Então, a prova pericial também, ainda que ela tenha relevância, eu acho que ela também tem uma peculiaridade muito grande no âmbito do direito urbanístico, que é justamente conseguir ponderar de forma adequada se em algum momento houve de fato alguma violação objetiva de lei, de regramento ou não. Porque, de fato, existe essa margem de liberdade, muitas vezes, nessa atuação administrativa nos processos de licenciamento, principalmente nas questões de órgãos de preservação. Então, eu acho que é um desafio também do magistrado, na hora que ele se depara com uma situação dessa, onde ele não tem o dever de se apegar ao resultado da prova pericial, mas a prova pericial, às vezes, foi produzida e, às vezes, aponta uma conclusão diferente. Então, eu diria que os desafios estão, assim, nessa questão de coletivo e privado, nesse momento da decisão liminar, que é um momento super delicado, e principalmente nesse momento, né, uma vez que a perícia acaba, né, o que fazer, né, são os pontos que imagino que torna a vida e a atividade do magistrado muito complexas. E o nosso papel, na realidade, como advogado, é só encaminhar da melhor forma possível essa discussão, né, de uma forma objetiva, razoável e, como eu diria, bem explicada, uma forma de fazer bem a defesa dos interesses dos nossos clientes. Dr. Marcelo Terra, então, vou reformular a pergunta. Na sua percepção, quais são as peculiaridades envolvidas nas ações que tratam de questões urbanísticas? O senhor acredita que a especialização das varas e câmaras na matéria é uma tendência? Não seria interessante a instalação de câmaras especiais de urbanismo, à semelhança daquelas de meio ambiente? Dr. Marcelo Terra está com a palavra. Eu vou um pouco na linha do que o Chico acabou de mencionar sobre a peculiaridade da ação em direito urbanístico, né? Que eu vou batizá-la de dificuldade para o advogado, que nós enfrentamos sempre um mantra nesses temas, né? Que é a supremacia do interesse público. É uma frase genérica que cabe em todos os lugares, nem sempre devidamente. É o que o Chico mencionou, né? Um empreendimento individualmente, ele ofende o interesse público? Não necessariamente. Pelo contrário, pode ser que naquele caso concreto ele esteja representando o verdadeiro interesse público. Então, eu acho que essa é a maior peculiaridade / dificuldade nas ações de direito urbanístico, e claro que não é uma dificuldade somente do advogado, de uma parte ou de outra parte, do Ministério Público enquanto autor de uma ação popular ou como fiscal da aplicação da ordem jurídica e principalmente para o magistrado de poder, mais uma vez eu digo, entre as várias soluções possíveis, encontrar a mais equilibrada, a mais justa, de acordo com a sua íntima consciência. Em relação à especialização, eu confesso aqui publicamente que eu tenho uma dúvida muito grande, muito grande. Para mim é uma verdadeira escolha de Sofia, defender ou não defender a especialização. Existem vantagens, obviamente, a profundidade do conhecimento, mas pode haver, eventualmente, uma desvantagem, que é a falta de oxigenação. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muitos já conhecem a minha história, o meu relacionamento com meu tio, né, o Nível Terra, meu professor de origem. Ele dizia, onde que a gente bate o carro? É na garagem do portão de casa. Porque nós vamos pegar o carro e falamos, né? De olhos fechados, eu entro e saio dessa garagem. Afinal, é a garagem da minha casa. Eu faço esse trajeto 500 vezes por dia. É aí que nós vamos bater o carro, porque nós
desligamos o alerta. Quando tem uma grande especialização, o risco é o profissional do direito, seja ele de qual área for, ele achar que ele não precisa ler de novo a lei. E a leitura da lei é absolutamente indispensável. Eu mesmo, quantas e quantas vezes, ao reler uma lei que eu estou acostumado a trabalhar, eu vejo um foco diferente, uma luz diferente, um colorido diferente. Por quê? Porque os fatos mudam. E por quê? Porque eu também mudo. Né? Eu também mudo. A minha experiência de vida alterou. Minha experiência como pessoa, minha experiência como advogado. Então, quando eu leio a lei, eu leio de uma forma com um foco diferente. E a especialização extrema pode trazer o risco de o aplicador do direito, ele desligar o alarme, ele achar que ele já conhece o assunto, que ele pode decidir, que ele não precisa ir a fundo naquele caso. Quando eu digo decidir, não é o magistrado, é o aplicador do direito decidir pela tese A, como advogado, pela tese B, como advogado, MP, etc. Mas, e concordo com o Chico e com a doutora Maria Gabriela, que a especialização ela é uma realidade. Nós já temos várias câmaras especializadas, temos já 2 do meio ambiente, temos as câmaras empresariais, temos as varas empresariais. No Rio de Janeiro, nós temos varas e câmaras, acho que não mais câmaras de consumidores, de relação de consumo. Aqui em São Paulo ainda não. Eu não acho conveniente, Marcelo. Mas se partirmos para uma especialização, nós teríamos que permitir uma rápida solução dos conflitos de competência. Porque a linha divisória entre urbanístico e ambiental, que é a palavra inicial da Gabi, né, é uma linha divisória muito tênue. Nós enfrentamos e encontramos diariamente conflitos de competência, às vezes até negativo e às vezes até positivo, entre Câmara de Direito Público, que cuida de urbanístico, e Câmara reservada ao meio ambiente, que cuida de meio ambiente. É algo extremamente frequente e, infelizmente, pela sistemática do Tribunal de Justiça, pela quantidade imensa de casos, e é sempre o mesmo desembargador, né? Ora ele é atacante, ele era defesa, ele cruza, ele tem que cabecear, ele está na Câmara sua de origem, está na Câmara especial, está no grupo, está no órgão especial às vezes, tudo com acúmulo de funções, e o julgamento dos conflitos de competência positivos ou negativos são extremamente demorados. Extremamente, eu qualifico, em relação ao interesse em jogo, porque o tempo é um fator crucial para qualquer um de nós. Então, eu fico com essa posição íntima de muito conflito interno. Saber, a especialização é boa? É, mas ela é o remédio para todos os males? Tenho muitas dúvidas, porque às vezes um juiz multidisciplinar, ele consegue ter essa experiência de 360 graus e vai decidir uma questão específica de meio ambiente, talvez usando sua experiência de vida como advogado até do crime, ou advogado do civil em determinada área contratual, não sei. Então, eu declaro aqui publicamente essa minha dúvida íntima. Gostaria de falar que eu também agora fiquei com um pouco de dúvida, Marcelo. Do jeito, da forma como você colocou, realmente a gente para pensar um pouco nessas questões. Na realidade, eu só peguei aqui a palavra de novo, porque essa intersecção de direito ambiental e direito urbanístico, de fato, acaba sendo uma realidade, né? Eu vi muitas ações já, onde elas eram, para quem opera no dia a dia com direito urbanístico, elas eram puramente de direito urbanístico. Mas, no momento que as pretensões são deduzidas, acabava ocorrendo intencionalmente a utilização de conceitos de direito ambiental ou algumas matérias típicas de direito ambiental, justamente para trazer um peso maior na argumentação, no sentido de conseguir alguma liminar ou conseguir impedir a continuidade do empreendimento, ou até mesmo um licenciamento. E é nesse momento que a gente acaba sofrendo, porque uma defesa que às vezes teria 10, 12 páginas acaba consumindo muito mais tempo, ficando numa extensão muito maior, porque são tantos argumentos envolvidos que a gente precisa dedicar e desmontar outros argumentos que acabam sendo frágeis.
e isso consome tempo, que o Marcelo bem colocou, às vezes nesses conflitos de competência, mas que felizmente eles têm se solucionado de uma forma, às vezes, bem mais rápida do que esperado por conta do processo eletrônico, enfim, o que é um alívio, mas de fato isso ocorre com grande frequência. É normal, uma situação um pouco mais tranquila para poder analisar cada caso com o carinho que ele merece, a dúvida do Francisco, porque a gente pode inovar, a gente pode entender de uma outra forma, a gente não fica com o vício do cachimbo, né? Quando a gente tem um cachimbo no lado da boca, sempre fica com a boca um pouco mais torta de um lado, né? Só que a realidade nossa, nas varas da Fazenda Pública aqui de São Paulo, elas são assim. Infelizmente, por dia, uma média de 15 a 20 liminares. Às vezes são liminares, assim, um esquizofrênico que precisa ser internado. E, ao mesmo tempo, as outras liminares estão acontecendo, suspensão de exigibilidade de dívida, protesto, encerramento ou fechamento de um estabelecimento comercial, um monte de coisa. Suspensão do pagamento de um servidor, suspensão de uma pensão, enfim. E com aquilo a gente precisa decidir como é que eu vou fazer a internação compulsória de um esquizofrênico em um hospital público, ou como é que eu vou fazer a transferência de um paciente de um hospital para outro hospital público. Então, na nossa rotina, com aquele advogado lá na porta, que fica esperando uma decisão, de repente você poder parar e poder estudar aquele caso para apreciar uma liminar em caráter de urgência, de uma forma saudável, isso não existe. E, infelizmente, hoje, o judiciário, ele é cobrado muito, muito em números, né? Há uma crítica da imprensa muito grande à atuação do judiciário, mas a gente tem um trabalho, assim, chega a ser insano. Em números, nós temos que produzir números. Nessa pressa de produzir números, a falta de uma intimidade constante com a matéria pode trazer um prejuízo muito grande, porque o juiz ele tem que decidir. Ele não pode ficar com uma liminar parada meses, né, para poder formar sua convicção, esperar o momento próprio para apreciar aquela questão, né? Por isso que eu digo, talvez, a questão da especialidade das varas, ou possa se dedicar a cada caso da forma como merece. Por isso que eu disse isso, sabe? Ouvindo agora essa última exposição da doutora Maria Gabriela e as antecedentes também, eu lembrei de um antigo registrador aqui da capital, do 8º cartório, o doutor Ulisses Silva. O doutor Ulisses é uma pessoa boníssima. Ele escreveu um livro chamado O Lado Humano do Registro de Imóveis. Eu tenho esse livro, eu guardo com muito carinho. E por que eu trouxe à minha memória esse fato? Porque ouvindo a doutora Maria Gabriela, eu tenho a sensação de que a nossa live de hoje deveria ser o lado humano da judicatura. Doutora, muito obrigado por essas lições de vida. Eu acho que nós, advogados, que estamos do lado de cá do balcão, muitas vezes no nosso dia a dia, nós somos egoístas. Nós não percebemos esta outra verdade que não é palpável no dia a dia para nós. Então, essa lição de vida, esse depoimento, eu acho que é sensacional. Agradeço demais. Eu que agradeço de ter a oportunidade, né? Eu que agradeço de ter a oportunidade de estar expondo esse lado nosso, porque a gente entende a necessidade da parte do advogado. Como todos dizem, quantas vezes eu já ouvi, essa juíza, ela tem todo final do mês o seu salário certo pago, né? E a gente entende que o advogado precisa trabalhar e ter o resultado do processo para poder receber também. É o seu ganha-pão. E a parte cobra do advogado. Só que é uma situação tão difícil que a gente está numa situação tão sofredora de falta de estrutura, de cobrança, com ações importantes, veja, liminares de políticos, e tem que afastar não sei quem de um cargo, bloquear patrimônio, é tudo tão difícil nesse volume que a gente precisa trabalhar, que é importante que as pessoas que estão do lado de vocês entendam como é a nossa estrutura de trabalho, né? A gente precisa começar, quem sabe, essa iniciativa de hoje não seja um primeiro passo, isso eu não falo de uma forma pueril, demagógica, não.
de uma conversa, de um aperfeiçoamento de toda uma estrutura, para que a gente possa prestar uma melhor atividade jurisdicional para todos. Isso é um benefício para todos, né? Como aconteceu nas questões ligadas à saúde. Hoje a gente encontrou um aperfeiçoamento muito mais avançado do que existia há um tempo atrás, quando ninguém conversava com ninguém. Secretaria da Saúde não conversava com o Judiciário, que não conversava com ninguém. E, de repente, foi num diálogo que a gente descobriu, como eu comentei outro dia, que tem liminares que concedem medicamentos e que as partes não vão retirar e os medicamentos ficam nas prateleiras, e esse medicamento não pode ser destinado para nenhum outro paciente, e uma prefeitura, no ano de 2012, teve 6 milhões de reais de prejuízo pelas liminares que não foram efetivamente cumpridas por quem as obteve. Então, foi necessário um diálogo para a gente aperfeiçoar a decisão judicial. E é uma economia para todo mundo. Não é uma economia só para a Secretaria da Saúde, porque o dinheiro da Secretaria da Saúde é de todos nós aqui. Né? Então, é uma necessidade de se buscar um diálogo, que é o que eu também aconselho aos advogados. Os advogados, quando eles têm uma urgência, quando eles querem explicar, quando é um caso diferenciado, eles devem saber que, assim, na grande maioria, o judiciário está aberto para receber, para o diálogo. A gente tem que conversar. Precisa ser tocado com o dedo, olha, presta atenção nessa questão. Não que o que não consta dos autos, não consta, o que não está nos autos não pode existir no mundo, né? Mas, na verdade, a gente precisa trocar essa situação. No final, há um interesse público muito grande, que pertence a todos nós envolvidos nas questões de direito urbanístico. Né? Então, quem sabe não se inicia um movimento para esse sentido. Vamos começar a conversar mais, a aperfeiçoar, porque há uma necessidade muito grande. Né? Quando o Francisco comentou com relação à perícia, a dificuldade da gente entrar na análise do mérito do ato discricionário ligado à questão de direito urbanístico, não é? Quem é o juiz para definir o que tem valor cultural, não tem valor cultural? Como é que a gente pode controlar isso para fins de tombamento, ou seja lá o que for relevante para as questões de direito urbanístico? Isso tudo se traça no meio de uma conversa não só com a gente, mas a gente precisa proporcionar o diálogo entre todos, audiências públicas e tudo mais, o executivo com o particular, e assim vai, aí segue adiante, né? Muito obrigada mais uma vez, o debate está muito bom, uma pena que teremos que passar para os agradecimentos e considerações finais, porque eu teria muitas perguntas, sendo apaixonada pelo direito urbanístico, essa necessidade de especialização, essa vontade para minha música, para os meus ouvidos, e enfim, uma pena que vamos ter que encerrar. Vou passar para agradecimentos e considerações finais, primeiro para a doutora Maria Gabriela, depois para o doutor Francisco, na sequência para o doutor Marcelo, e, por fim, eu volto para encerrar o evento. Doutora Maria Gabriela. Como eu disse, né, que seja um movimento, o início de um movimento, da construção de um grupo de estudiosos do direito urbanístico, né? Os juízes que trabalham nas varas da Fazenda Pública permanecem porque gostam dessa área do direito. Toda decisão que é dada numa vara da Fazenda Pública, de forma direta ou indireta, afeta o interesse público. É como se fosse uma bolinha jogada num mar calmo, tudo se movimenta. Mesmo que seja com relação a uma questão de habilitação de carteira de motorista. A gente abre um precedente para que um outro motorista, numa mesma situação, possa usufruir da mesma decisão que foi dada, né? No mesmo sentido da decisão que foi dada. Então, somos apaixonados pelo direito público. Eu estou há tantos anos na Fazenda Pública, às vezes eu me pergunto por que é que eu não mudo de vara, já que o volume de serviço é tão adoecedor, assim, que nos causa doença mesmo, sabe? Doença emocional, de perder noites de sono, de prejudicar a convivência com filhos, de repente seus filhos crescem e você não percebe, porque você tem que vencer volume, né? Mas aí um pouco de egoísmo ou de idealismo, porque a gente pensa que tem tanta coisa para ser feita e aperfeiçoada por meio do trabalho de todos que frequentam o judiciário através das ações. Um excelente advogado,
um excelente promotor, um excelente juiz, não que seja o nota 10 de tudo, mas que seja dedicado e apaixonado, e audacioso em tudo aquilo que faz, ter audácia de inovar dentro da fundamentação, dentro do que está correto. Por isso aceitei esse convite aqui, para que seja um precedente, que venham muitos outros encontros, onde todos possam dialogar, onde todos possam trocar ideias, aprender a ouvir qual é a dificuldade dos advogados, onde é que a gente pode aperfeiçoar, onde é que a gente está precisando, enquanto judiciário, a ajuda dos advogados para ter uma condição melhor para prestar a nossa atividade jurisdicional, né? Eu agradeço, eu parabenizo, foram audaciosos e eu gostei disso, e que continuem muito. Muito obrigada, doutor Marcelo, muito obrigada, doutora Marcela, doutora Gabriela, o Francisco, a todos que colaboraram para que essa nossa live fosse realizada. Muito, muito obrigada. Para finalizar, eu gostaria de dizer reiterar que direito urbanístico é uma paixão, e que sempre quando algum cliente aparece no escritório, alguém faz uma pergunta, por mais simples que ela pareça, ela nunca é simples. Às vezes as perguntam, é coisa rápida, é coisa de 5 minutos. Eu ainda estou para ver uma pergunta que a gente responde em 5 minutos, né? Senão ela nem precisaria ser feita. A gente brinca, é uma forma que a equipe desenvolveu de trabalhar, muito incentivada até por uma forma de pensar do Marcelo, que às vezes a gente brinca de historiador. A gente responde a pergunta não a partir da legislação presente, mas a partir de como era a legislação antes e como ela foi evoluindo para chegar onde ela está. A gente sempre faz uma análise muito completa, muito precisa do que está acontecendo, porque justamente os temas são sempre desafiadores e nunca são simples. O debate ele é muito necessário, não vejo como afastar a necessidade desses debates aumentarem no campo do direito urbanístico. Eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de todos os profissionais que aplicam o direito urbanístico. E isso eu coloco nesse pacote os arquitetos, os engenheiros, os advogados, todos que estão envolvidos nessa implicação, porque isso vai tornar muito mais rico, simples e produtivo, e vai amadurecer muito o processo de elaboração de leis, o processo de aplicação de leis, a tomada de decisão que precisa ser feita, né, de empreender ou não empreender. Eu acho que é dentro de um contexto de debate que a gente se aprimora. E daí, a Gabriela, a Marcela, principalmente, vão lembrar dos debates, às vezes, de temas de 2 horas de debate sobre temas na hora do almoço, que elas às vezes querem matar, mas a gente briga, a gente discute, porque sempre pega na veia, cada um tem uma opinião e está expondo, e são nesses momentos que a gente vê como isso fica super, super bacana, e essa enxurrada de ideias que permite a gente chegar sempre numa visão mais completa das questões. E, doutora Maria Gabriela, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Eu realmente fiquei encantado de te conhecer previamente essa live, nas reuniões técnicas que a gente fez, enfim, para fazer essas explicações todas, e principalmente agora, após essa exposição, porque realmente você é de uma humanidade, como o Marcelo bem colocou, e de uma simplicidade, objetividade que são incríveis, e que realmente refletem aquele ideal que a gente tem da forma de exercer uma atribuição pública tão importante quanto é a do juiz. Eu gostaria mesmo de agradecer de coração a sua participação, e espero que a gente possa ainda ter muitos debates ainda pela frente. Obrigado novamente. E para finalizar, né, subscrever os agradecimentos todos, doutora, foi muito, muito bom. Repito, uma honra aqui para a nossa equipe, para o nosso escritório. E eu vou terminar fazendo uma brincadeira aqui, se a Marcela me permitir. Diferentemente do Chico, quando a questão é simples, eu complico. Então, tudo é complicado, não tem problema. Bom, como todos disseram, o debate foi muito frutífero, o direito urbanístico é realmente uma área muito nova, interdisciplinar, o debate é muito importante, quando encontramos outras pessoas
também interessadas ao debate, principalmente uma magistrada. Isso para a gente é muito enriquecedor. O debate é necessário e tenho certeza que hoje a gente caminhou mais um passo aí nessa linha de solidificar o direito urbanístico. Agradeço mais uma vez a doutora Maria Gabriela, é uma honra para nós contar com a sua presença. Agradeço o suporte do nosso escritório, Cristiano Souza e Ricardo Assis, que estão viabilizando a parte técnica, o pessoal da nossa time da live, que está aqui operando e também ajudou muito na viabilização do evento, principalmente a Marcela Martins, a Marcela Santos e o Rafael, que são da equipe de Direito Público também. Obrigada e nos vemos na nossa próxima live.